Olá, amada igreja, graça e paz. né? Vamos dar continuidade ao assunto que estamos desenvolvendo, que é a importância da Bíblia. E graças a Deus, esse é o nosso quarto vídeo. E espero que até aqui tenha ficado claro, que assim como no Antigo Testamento, o princípio que tudo deve ser governado pela Escritura Sagrada passou também para o cristianismo. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. E deve ser o mesmo princípio hoje. Então isso é muito sério, amados, muito sério, porque nós, que somos cristãos, temos o Senhor Jesus como Senhor, que rege, que direciona a nossa vida. Nós não podemos ser uma pessoa em casa, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na faculdade, outra pessoa na nossa atividade, se você vai, se está envolvido em algum movimento, alguma festividade, ou algum passeio, amado, em todo tempo, em tudo. A palavra não diz assim, que você pode ser meio termo, mas a sua vida tem que estar diante do Senhor. A minha vida tem que estar diante do Senhor. Em nenhum momento da palavra, em nenhum momento da Escritura Sagrada você vai encontrar uma leitura, dizendo que parcialmente, você deve observar os mandamentos, você deve servir a Deus de vez em quando, só em alguns momentos. Não, de forma nenhuma. Mas é toda a sua vida, em tudo, em tudo. E é algo assim muito sério, porque nós precisamos ter essa consciência. E Davi, ele dá instruções a Salomão, o seu filho. 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 12, que diz assim, Davi dizendo a Salomão: que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. O interessante é porque ele, ser forte e corajoso, no finalzinho ele, não te desalentes. É como se não desanimes, porque não é fácil, não é fácil. Mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá graça através da sua palavra, através da oração. Por isso que a gente tem que buscar, consiga, dê um jeito, dê uma forma. Você tem tempo para você parar, para você se alimentar, alimentar a sua carne. Seu corpo não pode ficar sem alimento, então seu espírito precisa se alimentar da Bíblia. Em oração. Faça um esforço, leia a Bíblia. E assim, com relação à Bíblia, todo o seu conteúdo deve ser recebido como procedente de Deus, que também nós já vimos que a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. E tudo que os escritores bíblicos eles ensinam deve ser reverenciado como instruções autorizadas da parte do próprio Deus. E os cristãos, eles precisam ser gratos, amados, como nós precisamos ser gratos a Deus por tão rico tesouro diante de nós, que é a palavra do Senhor escrita. Em nosso próprio idioma. Quantas pessoas, Quantas pessoas em diversos países não têm a Bíblia em seu idioma e desejam, e a gente o tem. E tem várias versões simplificadas, versões atualizadas, versão internacional, uma linguagem de hoje. E não lemos, não damos a devida importância. E é muito triste. É muito triste porque a palavra do Senhor é viva e a gente já viu que é o próprio Deus falando. É ali o verbo vivo, o Emmanuel, Deus conosco.
é Jesus, é o Espírito Santo que testifica a verdade, né? Através da sua escritura, a verdade da salvação. Cristo Jesus, né? E nós precisamos, né, ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E nós, né, cristãos, nós temos o direito e o dever de não apenas aprender a respeito dessa herança tão gloriosa, tão magnífica, tão poderosa que o Senhor nos deixou, né? Mas também nós devemos interpretar a Bíblia, amados. Nós precisamos entender os detalhes entre as entrelinhas que estão ali. Os detalhes maravilhosos. A Bíblia é inspirada por Deus, né? E suas palavras continuam sendo palavras de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. É essencial que a palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. Irmãos, isso tem que estar claro, muito claro na nossa mente. Porque senão a gente não vai dar importância à Bíblia. A gente não vai entender que é o Senhor, o próprio Deus falando conosco. E a gente precisa reverenciá-lo também. Olha, cada livro foi escrito não em código, mas de um modo que pudesse ser entendido pelos leitores. Olha só, coisa gloriosa. O Senhor falando a linguagem humana, o soberano Deus, aquele que é um Deus transcendente, um Deus glorioso, um Deus poderoso. Ele se revelou, ele deixou a mensagem para que os leitores, né, pudessem entender. O escritor e também, né, as pessoas a quem a mensagem foi dirigida. Mesmo aqueles livros, né, que são cheios de simbologia, como o livro de Daniel, o livro de Zacarias, né, algumas passagens em Ezequiel, e o próprio Apocalipse, né. O que é importante saber é que, apesar da simbologia, a mensagem daquele livro, ela foi entendida, né? Ela foi recebida de forma clara, né? E para nós hoje não pode ser diferente. Nós precisamos entender claramente cada livro que nós nos dedicamos a ler, né? E o que acontece? Apesar de alguns detalhes serem de difícil compreensão, né? Mas é o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que vai nos auxiliando, né? Iluminando a nossa mente. Então, para melhor compreensão, eu já falei, né, com os amados da igreja, né? E vou falar aqui sobre a introdução do livro. Se você deseja ler um livro da Bíblia, né, você precisa ler a introdução. Você precisa se situar no contexto histórico, cultural, né, para você entender melhor, né, a sua mente. Assim, o Senhor vai lhe dar uma visão ampla, uma visão geral, né, e é algo muito fascinante, muito fascinante. Então, quando a gente começa, né, a fazer todo esse apoio, né, a buscar todas essas informações, né, contexto histórico, cultura, a gente está indo na direção certa para entender a mensagem descrita naquele determinado livro. No entanto, uma compreensão espiritual é extremamente necessária, né, porque apesar do texto estar ali, saltando aos nossos olhos, tem, né, o lado espiritual, né, os detalhes das entrelinhas, como eu falei. Então devemos orar para que o véu seja removido do nosso coração e sejamos capazes, né, de discernir a realidade, né, ali de Deus inserida naquele texto. Sejamos capazes de definir
o modo como ele trata, né? Que a gente possa enxergar o modo como ele trata o seu povo, o modo como ele se revela através daquela mensagem, né? O seu relacionamento com o mundo, o seu relacionamento conosco. Aí você diz, mas a gente não está naquele texto, sim, mas o texto traz, a gente precisa trazer o texto para a nossa realidade. E o Espírito Santo do Senhor, ele vai revelar isso para você, vai iluminar a sua mente, aliás. E fazer com que o Espírito Santo do Senhor, ele faz com que a gente possa mergulhar naquele livro, naquela história ali que a gente está lendo. E a gente começa a crescer, e a gente começa a ser edificado. E a nossa fé começa a ser fortalecida. Porque a palavra do Senhor é viva, apesar de ter sido escrita há muitos e muito tempo. Há muito, muito tempo. Como eu falei, em épocas diferentes, culturas diferentes, mas a palavra do Senhor, ela é viva. E o Senhor vai nos dar direção e vai trazer discernimento para a gente, né? De tal maneira para que possamos sentir aquele mesmo amor ali que aquele escritor está entregando aquela mensagem, né? Os ouvidos dele estão atentos, a mente dele está atenta, né? Aquele amor, aquele zelo. E o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ele vai trazer ao nosso coração. Agora, amados, precisa tempo. Precisa tempo. Muitas pessoas dizem, eu não vou ler a Bíblia porque é muito cansativo. Não consigo entender. Mas se você realmente lê a Bíblia como um livro comum, um livro de história, não faz sentido nenhum. É aquilo que eu falei anteriormente, você precisa ter a consciência que é o Senhor falando para você, que a Bíblia é a palavra de Deus viva, é Deus falando para você. E ore, né? Busque ao Senhor, o Senhor ilumina a minha mente, né? Traz essa mensagem ao meu coração, abre os meus olhos espirituais, e o Senhor fará, amados, é possível isso. Se não fosse, o Senhor não teria deixado a sua palavra, para a gente se deleitar nele, se alegrar, para a gente enriquecer, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Que o Senhor nos ajude a cada dia, que a gente possa buscar a palavra, que a gente possa amar a palavra, né? Eu quero fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. É como eu falei anteriormente, a gente ora para que o Senhor elimine, né? O Senhor tire o véu da nossa visão. Porque a mensagem central da Bíblia é o Evangelho, é a salvação em Cristo Jesus. Então, amado, a vontade do Senhor ela é perfeita, boa e agradável. E se for da vontade dEle, né, Ele vai iluminar a sua mente e você vai entender essa mensagem, você vai enxergar Cristo. Em cada texto que você lê, o Senhor vai te iluminar. Que essa é a mensagem central do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. É como eu falei anteriormente também, não leia o livro como a Bíblia como um livro de história, né? O homem natural não compreende, mas o homem espiritual. E a partir do momento que você se dispõe a buscar o Senhor, dispõe o seu coração, né, a ter relacionamento com o Senhor, Ele vai te iluminar. Ele vai te iluminar. Olha lá no livro de Esdras. Esdras capítulo 7. Vamos ler. Que coisa fantástica. Deixa-me ver aqui. Tá muito bem. Esdras 7, versículo 10.
Olha só que maravilha. Porque Esdras tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, amados. Ore ao Senhor, peça essa disposição, porque só Ele pode te dar. Só Ele. Se deleite na palavra do Senhor, que é rica e abundante. É uma fonte de vida eterna. Assim como o Senhor é eterno. A sua palavra é eterna. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.